Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o julgamento do Eduardo Bolsonaro pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que todo mundo já sabe o resultado, né? Não precisa nem ter o julgamento. Todo mundo era melhor eles já pegarem ali e colocar o resultado lá, unanimidade, e acabou. A gente já sabe qual será o resultado desse julgamento. Vamos falar também sobre a visitinha do Lula lá no G7, né? O bicão, né? O Lula bicão. Entrou de bicão lá no G7 porque o Brasil não faz parte do G7. E o Lula disse que foi, segundo o pessoal da esquerda aí está dizendo, o prestígio que o Lula tem, ele foi convidado pelo G7, mesmo o Brasil não fazendo parte. E o Lula foi lá com o único objetivo de encontrar com Donald Trump, tirar uma fotinha com Donald Trump, e parece que nem isso ele conseguiu. Então ficou só mesmo no passeio e para levar a Janja para ver o Macron. Única coisa que o Lula conseguiu. E vamos falar também sobre um assunto que pode, inclusive, levar o presidente Jair Bolsonaro de volta para a cadeia. Foi apreendida uma arma pela Polícia Militar do Distrito Federal e essa arma está no nome de Jair Bolsonaro. Como Jair Bolsonaro está silenciado, não tem como ele explicar por que essa arma estava de posse de outra pessoa, mas o fato é que é um fato que seria uma coisa que abriria ali um inquérito para apurar, se fosse numa situação normal, apreender uma arma no nome de uma outra pessoa, e apurar se essa arma foi extraviada, se ela foi furtada, se ela foi emprestada, o que aconteceu. Mas como se trata de Jair Bolsonaro, a gente sabe que as coisas são tratadas de forma diferente. É dado uma amplitude muito maior, né? E isso se torna aí um crime gravíssimo, um crime inafiançável. Então vamos ver qual será a decisão do Xandão sobre isso, mas eu temo para que o Jair volte para a cadeia com essa daí, viu? Antes da gente falar sobre esses assuntos, peço a você que se inscreva no canal. Se não tiver inscrito, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva aí, deixe seu like, faça seus comentários. Ative também o sininho das notificações ali em todas, para que você seja notificado sobre todos os vídeos que eu poste aqui no canal. E também compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vamos começar aqui mostrando então a notícia da arma que foi apreendida, né? Uma arma de fogo, registrada em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi apreendida pela Polícia Militar no Distrito Federal durante uma blitz realizada na noite desta segunda-feira no Pistão Norte, em Taguatinga. Então, a Polícia Militar estava fazendo uma blitz, abordou uma pessoa e estava com uma arma. E essa arma está no nome de Jair Bolsonaro, né? Nós temos aqui o próprio Metrópolis dizendo que um agente do GSI disse que a arma de Bolsonaro apreendida estava quebrada. Aí tem que ver qual o motivo que alguém estava com essa arma, mesmo quebrada. É uma arma de fogo, né? E não deveria estar em porte de outras pessoas. E por que essa arma estava? Então, teria que ter uma explicação. O Jair não vai poder se explicar, né? O Jair está silenciado, não vai poder se explicar. E a revista Fórum, que é da esquerda, já está dizendo o seguinte, que a arma de Bolsonaro apreendida em blitz é caso de revogação da domiciliar, afirma o criminalista, advogado Fernando Augusto Fernandes. Aspas, o risco de o preso acessar uma arma coloca em risco os policiais federais e o próprio preso. Mas como que o Bolsonaro ia ter acesso a essa arma? Como que esse cara ia levar a arma para o Bolsonaro se lá não pode entrar visita? As visitas lá são todas controladas, nem os filhos de Bolsonaro conseguem direito visitá-lo. Imagina essa pessoa aí. É lógico que essa arma jamais chegaria ao Bolsonaro, né? Mas, com certeza, o advogado aqui de esquerda já vai dizer, não, o Bolsonaro ia acessar essa arma, ia ser um perigo, a arma está quebrada, mas ia ser um perigo para a Polícia Federal que está ali cuidando do Bolsonaro, né? Então, já foi levado, o caso já foi levado aí pro Xandeco, pro imperador, pro xerife, né? Polícia Civil do Distrito Federal informa Moraes sobre a apreensão da arma de Bolsonaro. Isso aqui é a fagulha que o Bolsonaro, que o Xandeco, né, estava precisando para revogar a domiciliar do Bolsonaro. Você tem alguma dúvida que isso vai acontecer? Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, tá? Infelizmente. Não é caso de acontecer isso daí numa situação normal, mas contra Bolsonaro, você acha que o Xandão vai perder a oportunidade? Eu tenho quase certeza que ele vai revogar. Deus queira que não. Deus toque na cabeça do Moraes para que ele, pelo menos uma vez na vida, siga a legislação, né? Mas eu temo que isso não aconteça, tá?
Temo que isso não aconteça e o Jair volte para a cadeia sim. E aí, essa turminha lá do Xandão, a primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal, vai julgar hoje, né? Vai julgar hoje aí o Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. O Eduardo Bolsonaro ousou ir para os Estados Unidos denunciar a perseguição aqui, as ilegalidades do Alexandre de Moraes. Como assim você ousa, né, Eduardo? Então vai responder um processo agora e vai ficar inelegível. Essa é a nossa democracia. E nós temos aqui, então, a CNN diz o seguinte: a STF deve impor hoje novo revés a Eduardo Bolsonaro. A própria CNN já praticamente afirma, né, que vai ter um novo revés. Né? Deve impor novo revés. E é certeza que isso vai acontecer. Ninguém tem dúvida nenhuma disso. Qual que é a chance do Eduardo Bolsonaro ser absolvido aqui nesse inquérito aqui, né? Zero. Primeira turma do STF julga Eduardo Bolsonaro por atuação nos Estados Unidos e tentativa de coagir magistrados. Então, o Eduardo Bolsonaro estava coagindo o Xandão e o Flávio Dino, o Zanin, estava coagindo. Né? Você ir para os Estados Unidos denunciar. Engraçado que o PT, quando o Bolsonaro era presidente, não saía lá de fora denunciando o Bolsonaro. E o Bolsonaro não estava perseguindo ninguém. Ninguém precisou fugir do Brasil, todo mundo ia lá, denunciava, voltava para o Brasil, continuava de boa aqui. Ninguém era acusado de coação, de nada, né? De traidor da pátria. Ninguém era acusado de nada. Podia fazer o que quisesse. Contra o Bolsonaro, podia fazer o que quisesse. Podia ir lá fora, chamar ele de genocida, né? Podia construir maquete da cabeça do Bolsonaro e chutar como fosse uma bola de futebol. Isso aí era tranquilo, tudo em defesa da democracia, tudo liberdade de expressão. Mas um bolsonarista ir lá fora nos Estados Unidos, num país democrático, denunciar as arbitrariedades do Alexandre de Moraes, não, aí não. Aí não pode porque você vai ser condenado, tá, Eduardo? Primeira turma do STF julga Eduardo Bolsonaro nessa terça. Tendência é que ministros considerem o ex-deputado culpado por tentar impedir o andamento da ação que investigou a tentativa de golpe de Estado. Aqui no Estadão. Meu Deus do céu. Golpe de Estado. Então o Eduardo queria impedir o julgamento da tentativa de golpe de Estado. E o Lindenberg Farias, né, que é aquele que gosta de perseguir, assim como todo petista, né, o Lindenberg Farias, virou aí uma espécie de PGR, né, uma PGR informal, e vive ali no Supremo, instigando o Supremo para perseguir cada vez mais os opositores políticos. Lembrando que o Lindenberg é aquele cara que tem codinome lista de propina, é aquele cara que está ali como deputado porque conseguiu uma liminar na justiça, senão não estaria nem como deputado. Aí está aqui no Brasil 247, outro site de esquerda, né? Lindenberg cobra condenação de Eduardo Bolsonaro no STF, traição à pátria. O Lindenberg está preocupado com a pátria, né? Virou um patriota, né? E eu acho que não precisa pedir condenação, viu, Lindenberg? Depois ele vai sair arrotando que foi ele que pediu, por isso que o Supremo condenou, né? Ele fez um textão aqui, olha o tamanho do texto que ele fez. Se você quiser ler, dá uma pausa aí e leia, ou entrar na página do Lindinho lá no X e leia, tá aqui, ó. Olha o tamanho do textão que ele fez para comemorar o julgamento do seu opositor político, né? Que eles consideram como inimigos mesmo, né? E nós também temos que considerar petista como inimigos porque essa gente quer a nossa destruição. Eu sempre falo aqui, você não tem amigo petista. Se você acha que você tem um amigo, um parente petista, que você acha que considera como amigo, é melhor você rever seus conceitos, porque essa turma não tem amigo não. Tá? Essa turma aqui quer a nossa destruição. E aí o jornal O Globo ele diz o seguinte, ó, que a primeira turma, que são esses quatro aqui, né, o Xandão, o Zanin, o Dino e a Carmen Lúcia, deve dar recado sobre Estados Unidos em julgamento que pode condenar o Eduardo Bolsonaro. Que tipo de recado, né? Que tipo de recado que eles vão dar? O Xandão está sendo julgado lá, agora a AGU, a Advocacia Geral da União, vai defender o Xandão. Como que eles vão defender o Xandão? Eles contrataram um escritório de advocacia nos Estados Unidos, vão gastar milhões com esse escritório de advocacia, milhões do nosso dinheiro público. Nós vamos pagar o advogado para Alexandre de Moraes. É brincadeira? O Alexandre de Moraes apronta, persegue pessoas nos Estados Unidos, persegue as plataformas, né? Perseguiu aí a Rambo, a Truth Social, que é do Donald Trump, perseguiu aqui a empresa do Elon Musk.
apreendeu o dinheiro da empresa do Elon Musk, perseguiu essas pessoas e agora nós vamos pagar o advogado para Alexandre de Moraes. Ele comete crime e nós vamos pagar o advogado para ele. Então está aqui na Folha de São Paulo também diz o seguinte, que o STF começa a julgar Eduardo Bolsonaro sob risco de novo atrito com os Estados Unidos. As tarifas não são pedido do Eduardo e do Flávio, como esse pessoal da extrema esquerda e da mídia tenta o tempo todo colocar que o Eduardo e o Flávio estão pedindo tarifa contra o Brasil. E o Lula que defende a soberania. O que o Flávio Bolsonaro foi lá nos Estados pedir foi que ele designasse as facções criminosas, Comando Vermelho e PCC, como terroristas. E isso o Trump fez, isso o Trump atendeu. O Flávio e o Eduardo não estão querendo tarifa, em momento algum pediram tarifa contra o Brasil. Mas aí essa turma que é especialista em fazer narrativas, né? Aí eles já estão aí massificando essa narrativa de que o Flávio e o Eduardo são traidores da pátria, inclusive estão contra o Pix criado pelo Bolsonaro, né? E quem defende o Pix é o Lula. Quem defende a pátria, o verdadeiro patriota é o Lula, que defende a soberania, e os Bolsonaros são traidores da pátria. Durma-se com um barulho desse. E aí o Lula foi convidado pelo G7, segundo os petistas, né? Os petistas estão todos na rede. Nossa, o Lula é o cara que tem prestígio. Esse sim é um cara que tem prestígio. Foi convidado pelo G7, mesmo o Brasil não fazendo parte dos 7 países mais ricos do mundo, mas o Lula foi convidado, né? Aí nós temos aqui, Lula abre agenda no G7 com bilateral com Macron e descarta reunião com Trump. O Lula foi lá, combinado aí com o Macron, para o Macron convidar ele, para ele bajular o Trump para tirar uma foto com o Trump. Ele queria tirar uma foto com o Trump de todo jeito, porque o Flávio Bolsonaro foi lá nos Estados Unidos, foi bem recebido pelo Trump. Tirou foto com o Trump, eles duvidavam da reunião, né, que o Flávio teria com o Trump, mas teve a reunião e o Lula ficou desesperado. E agora ele quer, porque quer tirar uma foto com o Trump para dizer que não, é eu que estou resolvendo o problema das tarifas, sendo que os Estados Unidos nem tarifou o Brasil ainda. Foi apenas uma sugestão que teve para o governo, para o Trump, para ver se ele vai ou não colocar as tarifas. O Trump nem decidiu isso ainda. Mas o Lula já queria ir lá para dizer, olha só, conversei com o Trump e não vai ter tarifa porque eu pedi para o meu amigo Trump. Né? Mas aí descarta a reunião com o Trump. Ou seja, não vai ter a reunião com o Trump. Então o Macron não conseguiu convencer o Trump a receber o Lula. Mas os petistas, eu trouxe um exemplo aqui, o Bongás, que é o deputado do PT, acho que é do Rio Grande do Sul, né? O Bongás. É do Rio Grande do Sul, PT do Rio Grande do Sul. Pensem nisso, Lula foi à França como convidado do G7. Não, ele não foi como convidado do G7. Ele foi como convidado do Macron, porque ele falou com o Macron para o Macron convidar ele. Então ele foi de bicão mesmo, tá? O grupo dos países mais ricos do mundo. Mesmo que o Brasil não integre oficialmente o G7, Lula sempre foi convidado para estes encontros. Já o Bolsonaro nunca. Por quê? Porque o Bolsonaro não precisava ficar bajulando rico, né? O Lula gosta de bajular rico, né? Engraçado, o Lula fala que é o socialista, que não gosta de rico, odeia rico, mas fica bajulando os 7 mais ricos do mundo, os 7 países mais ricos do mundo, os 7 líderes dos países mais ricos do mundo. Estranho esse socialismo do Lula, né? É muito estranho. Mas o Bolsonaro é que não tinha prestígio nenhum e nunca foi convidado, porque o Bolsonaro não ficava entrando de bicão no meio dos 7 mais ricos do mundo, tá? O Bolsonaro sabe o seu lugar, sabe que o Brasil não faz parte do G7, para que ele ia lá? O que ele ia fazer lá sem ser convidado, né? Ou então falar com um amigo dele, me convida aí. É uma coisa ridícula, né? Aí o Pedro Rousseff, o sobrinho da Dilma, histórico. Presidente Lula esbanjando carisma em seu encontro com Macron na cúpula do G7. Lula gigante pela própria natureza. Pois é, mas aí quando você fala que a cúpula é do G7, por que ele está esbanjando carisma só com o Macron, né? Por quê? Ele foi lá para se encontrar só com o Macron? Aí o Sam Puncher, ele explica aqui, ele deixa detalhado. Ó. Lula encontra Emmanuel Macron às margens do G7. O que é às margens? Às margens é fora do G7. Então o Lula foi lá e se encontrou com o Macron, um encontro só os dois ali, né? Um bilateral.
fora do G7, não foi dentro do G7. E aí depois o Sam Puncher ainda traz esse vídeo aqui, ó. Tirar aqui o áudio. Ele traz esse vídeo aqui e diz o seguinte, ó, 100 interações entre Lula e Trump durante a foto de família do G7. Aí você vê, fica observando aqui o Lula com o chapéuzinho dele ali, ó. Todo gagazinho ali, chega ali, passa pelo Trump, o Trump caga e anda pra ele, né? Quer ver, ó? Ele vai passar ali, foi cumprimentando, ele queria chegar no Trump, né? Mas o Trump parece que não deu muita moral pro Lula, não. Aí o Lula passou ali, ó, o Trump ficou lá, né? Aí o Trump ficou. Aí o Trump ficou ali conversando com outros líderes e daqui a pouco você vai ver que o Trump vai passar pelo Lula também e não vai cumprimentar, não vai nem olhar pra cara do Lula. Quer ver? Vai observando aí que você vai ver, ó, quer ver? Ó, o Trump tá indo ali, ó. Ó, aqui tá o Trump. Ele vai passar pelo Lula, ó o Lula ali com o chapéuzinho dele, ó. O Trump passa, nem olha pra cara do Lula e segue, né? Então, esse é o dia histórico, né, Pedro Rousseff? Esse é a moral que o Lula tem lá no... Essa é a moral que o Lula tem lá no G7. Foi apenas levar a Janja para passear e para rever o Macron. Só isso que o Lula foi fazer. Porque não tem explicação, né? Então tá aí, nós temos aí, o Eduardo hoje vai ser condenado, né? A 4-0, vai ser unanimidade, você não tem nenhuma dúvida disso. O objetivo da condenação do Eduardo é que ele fique inelegível, porque ele ia ser o primeiro suplente do André do Prado lá em São Paulo para senador, e depois o André do Prado, no caso de eleição do Flávio Bolsonaro, receberia um cargo no governo e o Eduardo Bolsonaro se tornaria senador. Essa era a manobra que estava sendo feita. E o Xandão, percebendo isso, como ele não quer dar chance nenhuma para nenhum Bolsonaro, ele já foi lá e acelerou o julgamento, fazer um julgamento ali a toque de caixa para deixar o Eduardo Bolsonaro inelegível. Esse é o objetivo de tudo isso. É só isso que eles querem fazer. Então eles estão perseguindo um a um. Tipo assim, hoje nós vamos perseguir esse, amanhã a gente persegue aquele. Já tem uma agenda lá de perseguições. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal não faz outra coisa a não ser perseguir o bolsonarismo. Não faz outra coisa a não ser perseguir. Quem que nós vamos perseguir hoje? A reunião, quando é aberta a reunião lá na primeira turma, eles já perguntam, quem que nós vamos perseguir? Qual bolsonarista nós vamos perseguir hoje? A esquerda, pode deixar que a esquerda não comete crime mais, não rouba, não faz mais nada. Virou todo mundo santo na esquerda. É um bando de ladrões, uma quadrilha, mas agora todo mundo santo e apontando o dedo para a direita, dizendo que a direita é todo mundo bandido, né? E aí, temos aí então essa situação do Eduardo, temos isso aí para mim foi o maior mico que o Lula foi passar lá a maior vergonha. Um fracasso essa visita do Lula. Foi só para gastar o nosso dinheiro passeando, né? Foi pífio. E aí, para a gente encerrar o vídeo aqui, pessoal, eu quero mostrar isso daqui para vocês, porque a gente já tem coisa que a gente não precisa ver sozinho. Um esquerdista aqui, um tal de Sérgio Barreto, esse cara aqui, deixa eu ver o que ele é. Ele é praticante de meditação desde criança, biólogo, doutor pela USP. Ah, doutor pela USP, então. Cursos na Alemanha e no Japão, fui consultor do Ministério da Saúde. Então, petista, né? O Sérgio Barreto disse o seguinte aqui, ó. E o hino do Irã foi tocado nos Estados Unidos para desespero do pedófilo Trump e do genocida Netanyahu. O cara chama o Trump de pedófilo, enaltecendo o Irã. O Irã, que é um regime, uma ditadura, onde mulheres e meninas, crianças, são abusadas. Não tem voz nenhuma, mulher, menina, não tem voz nenhuma lá. Se um cara apontar para uma menina de 12 anos e falar que vai tomar ela como esposa, isso vai acontecer e a menina não pode decidir nada. E esse cara chama o Trump de pedófilo para enaltecer o Irã, um regime ditatorial como o Irã. E por que o hino nacional do Irã estava sendo tocado lá na Copa? É porque os Estados Unidos é uma democracia, cara. Será que ele não percebe que ele está mostrando isso? Só está tocando ali porque ali é uma democracia. Se fosse o contrário, os Estados Unidos, o time dos Estados Unidos, a seleção, nem entraria lá no Irã. Se fosse o contrário, se a Copa fosse lá.
Com certeza, o Irã não deixaria nem eles entrarem lá. Aqui nos Estados Unidos, eles entraram, tocaram o hino nacional. Por quê? Porque os Estados Unidos é uma democracia. Olha só que diferença, né? Mas o petista não percebe que ele está mostrando essa incongruência, né? Mostrando essa idiotice que ele tem, né? Porque isso aqui é uma idiotice. O cara trazer uma postagem como essa achando que está lacrando, você está só mostrando que você é um hipócrita, que você está defendendo uma ditadura, essa sim, pedófila e genocida. Não é o Netanyahu, não é o presidente de Israel que é um genocida, não. É o Irã que é um genocida. E você está defendendo. Então é isso, pessoal. Peço a vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, se inscrevam, deixem seu like, façam os seus comentários. O que vocês acham? Você acha que o Eduardo tem alguma chance de ser absolvido neste processo, nesse julgamento? Tudo baseado, tudo dentro da lei, né? Tudo dentro da democracia, tudo muito legal. Xandão, o Xandão inimigo declarado dos Bolsonaro, né? O advogado do Lula, o Zanin, o Flávio Dino, que considera o Bolsonaro pior do que o demônio, e a Carmen Lúcia, que entrou na onda da turminha aí, né? Vocês acham que tem alguma chance de não ser 4-0? A única dúvida que poderia ficar ali seria 4-0 ou 4-1, caso a Carmen Lúcia resolvesse. Mas eu acho que não vai ser 4-0 mesmo. Nós nos vemos então no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.